Trotskismo ou leninismo? 19 de novembro de 1924, Joseph Stalin. Camaradas. Pouco me resta dizer depois do detalhado informe de Kamenev. Limitar-me-ei, portanto, a acabar com algumas lendas propaladas por Trotsky pelos seus correligionários sobre a insurreição de outubro, sobre o papel desempenhado por Trotsky na insurreição, sobre o partido e a preparação de outubro, etc. Ademais, falarei do trotskismo, como uma ideologia peculiar, incompatível com o leninismo, e das tarefas do partido em relação com os últimos escritos de Trotsky. 1. A verdade sobre a insurreição de outubro. Antes de tudo, sobre a insurreição de outubro. Difunde-se, com insistência, entre os membros do partido o boato de que todo o CC estava contra a insurreição em outubro de 1917. Costuma-se dizer que, a 10 de outubro, quando se tomou a decisão de organizar a insurreição, o CC, na sua maioria se manifestara contrário, mas que, então, irrompeu no local onde se realizava a reunião um operário, que teria dito: "E vós vos manifestais contra a insurreição, mas eu vos digo que a insurreição virá, apesar disso." E, depois desta ameaça, o CC, como se tivesse ficado intimidado, teria novamente discutido o problema da insurreição e decidido organizá-la. Isso não é um simples boato, camaradas. Disso fala no seu livro 10 Dias. O conhecido John Reed, que, estando muito longe do nosso partido, não podia certamente saber a história da nossa reunião clandestina de 10 de outubro e por isso mordeu a isca das calúnias postas em circulação pelos Sukhanov. Essa lenda foi reproduzida e repetida numa série de folhetos saídos da pena dos trotskistas, entre eles um recente, da autoria de Sirkin, sobre outubro. Tais boatos são persistentemente alimentados pelos últimos escritos de Trotsky. Não creio que seja necessário demonstrar que todas essas lendas árabes e outras semelhantes não correspondem à realidade, que na realidade nada ocorreu nem poderia ocorrer de semelhante na reunião do CC. Sendo assim, bem poderíamos passar por cima desses tumores absurdos, pois são tantos os boatos inventados nos escritórios dos oposicionistas ou de indivíduos distanciados do partido. E desse modo vínhamos agindo até agora, não dando importância, por exemplo, aos erros de John Reed, sem nos preocuparmos com a sua correção. Mas, depois dos últimos escritos de Trotsky não mais podemos manter silêncio diante dessas lendas, pois com tais lendas se procura hoje educar a juventude e, infelizmente, nesse esforço já se colheram alguns resultados. Por isso, devo opor a estes boatos absurdos os fatos reais. Tomo as atas da reunião do CC do nosso partido de 23 de outubro de 1917. Estão presentes Lenin, Inoviel, Kamenev, Stalin, Trotsky, Sverdlov, Uritsky, Dzerzhinsky, Kollontai, Bubnov, Sokolniko e Lomou. Discute-se a situação política e a insurreição. Após, submete-se a votos a resolução do camarada Lenin sobre a insurreição. A resolução é aprovada por maioria de 10 votos contra 2. Parece que está claro, o CC, por maioria de 10 votos contra 2, toma a decisão de passar ao trabalho prático imediato para organizar a insurreição. O Comitê Central elege na mesma sessão o centro político para dirigir a insurreição, ao qual dá o nome de Birô Político. Compõem-no Lenin, Inoviel, Stalin, Kamenev, Trotsky, Sokolniko e Bubnov. Esses são os fatos. Estas atas destroem de um golpe várias lendas. Destroem a lenda de que o CC, na sua maioria, era contrário à insurreição. Destroem também a lenda de que o CC, na questão da insurreição, esteve a ponto de cindir-se. As atas evidenciam que os adversários da insurreição imediata, Kamenev e Noviel, passaram a integrar o órgão de direção política da insurreição ao lado dos partidários desta. Não se falou, nem se podia falar, de cisão de espécie alguma. Afirma Trotsky que, nas pessoas de Kamenev e Noviel, tínhamos, em outubro, a ala direita do nosso partido. Seriam quase social-democratas. Em tal caso, não se compreende como o partido pode evitar a cisão, como as divergências com Kamenev e Noviel só duraram alguns dias e como foi possível que estes camaradas, não obstante as divergências, fossem colocados pelo partido nos postos mais importantes, eleitos membros do centro político da insurreição, etc.
É bastante conhecida no partido a atitude implacável de Lenin em face dos social-democratas. O partido sabe que Lenin não teria consentido, por momento sequer, em ter no partido, principalmente em postos de maior importância, camaradas de mentalidade social, democrata. Como se explica que o partido pode evitar a cisão? Explica-se pelo fato de que, não obstante as divergências, esses camaradas eram velhos bolcheviques e se situavam no terreno comum do bolchevismo. Em que consistia esse terreno comum? Na unidade de vistas a respeito dos problemas essenciais, o caráter da Revolução Russa, as forças motrizes da Revolução, o papel dos camponeses, os princípios de direção do partido, etc. Se não existisse esse terreno comum, a cisão teria sido inevitável. Se não houve cisão e se as divergências duraram apenas alguns dias, foi exclusivamente porque tínhamos em Kamenei e em Zinoviev leninistas, bolcheviques. Passamos agora à lenda sobre o papel particular de Trotsky na insurreição de outubro. Os trotskistas propalam com insistência rumores de que o inspirador e o único dirigente da insurreição de outubro teria sido Trotsky. Tais rumores são postos em circulação, com particular insistência, por Lenzner, o assim chamado redator das obras de Trotsky. O próprio Trotsky, ignorando sistematicamente o partido, o CC do partido e o Comitê de Petrogrado, silenciando sobre o papel dirigente dessas organizações da insurreição e impingindo-se insistentemente como figura central da insurreição, contribui voluntária e involuntariamente para difundir os boatos sobre um papel particular que teria desempenhado na insurreição. Estou longe de negar o papel sem dúvida importante de Trotsky na insurreição. Mas devo dizer que Trotsky não teve nem podia ter nenhum papel particular na insurreição de outubro e que, como presidente do Soviete de Petrogrado, não fez senão seguir a vontade das instâncias competentes do partido, que guiavam todos os seus passos. Aos filisteus do tipo de Sukhanov tudo isso pode parecer estranho, porém os fatos reais, confirmam por completo esta minha afirmação. Tomemos as atas da reunião seguinte do CC, realizada a 29 de outubro de 1917. Estão presentes os membros do CC, além de representantes do Comitê de Petrogrado e de representantes da organização militar, dos comitês de fábrica, dos sindicatos e dos ferroviários. Afora os membros do CC, compareceram também Krylenko, Shotman, Kalinin, Volodarsky, Chiapniko, Lassis e outros. Ao todo, 25 pessoas. Discute-se a insurreição, do ponto de vista exclusivamente prático e de organização. Aprova-se a resolução de Lenin sobre a insurreição, por maioria de 20 contra 2 votos, e 3 abstenções. Elege-se o centro prático para dirigir a organização da insurreição. Quem passa a integrar esse centro? São eleitos 5 camaradas: Sverdlov, Stalin, Dzerzhinsky, Bubnov e Uritsky. Tarefas do Centro Prático: dirigir todos os órgãos práticos da insurreição, de acordo com as diretivas do Comitê Central. Como vedes, nesta reunião do CC, ocorreu qualquer coisa de horrível, isto é, no Centro Prático, incumbido de dirigir a insurreição, estranhavelmente não entrou o inspirador, a figura principal, o único dirigente da insurreição, Trotsky. Como conciliar isso com a opinião difundida sobre o papel particular de Trotsky? Não é verdade que tudo isso é um tanto estranho, como diria Sukhanov, ou como diriam os trotskistas? Todavia, nada há de estranho nisso, pois, no fundo, Trotsky, pessoa relativamente nova para o nosso partido, no período de outubro, não tinha nem podia ter papel particular algum, nem no partido nem na insurreição de outubro. Como todos os dirigentes responsáveis, Trotsky não passava de um executor da vontade do CC e dos seus órgãos. Quem conhece o mecanismo de direção do partido bolchevique compreenderá, sem grande esforço, que não podia ser de outro modo, e bastaria que Trotsky deixasse de acatar a vontade do CC para perder toda influência sobre o curso dos acontecimentos. A tagarelice sobre o papel particular de Trotsky não passa de lenda propalada por complacentes comadres do partido. Isto não significa, naturalmente, que a insurreição de outubro não teve o seu inspirador. Não, teve o seu inspirador e chefe. Mas este foi Lenin, e ninguém mais, o mesmo Lenin cujas resoluções foram aprovadas pelo CC, quando se discutiu o problema da insurreição, o mesmo Lenin ao qual a ilegalidade não impediu de ser o verdadeiro inspirador da insurreição, contrariamente a tudo quanto afirma Trotsky.
É nécio e ridículo tentar agora esconder, com tagarelices sobre a ilegalidade, o fato incontestável de que o inspirador da insurreição foi o chefe do partido, Lenin. Tais são os fatos. Admitamos que seja assim, dizem-nos, porém não se pode negar que Trotsky lutou bem no período de outubro. Sim, é certo, Trotsky lutou bem no período de outubro. Mas no período de outubro não só Trotsky lutou bem, não combateram mal nem mesmo homens como os social-revolucionários de esquerda, que então marchavam ombro a ombro com os bolcheviques. Em geral, devo dizer que em período de insurreição vitoriosa, quando o inimigo está isolado e a insurreição em pleno desenvolvimento, não é difícil combater bem. Em semelhantes momentos até aqueles que andam sempre a reboque se tornam heróis. Mas a luta do proletariado não representa uma ofensiva ininterrupta, uma cadeia ininterrupta de êxitos. A luta do proletariado tem também as suas duras provas, as suas derrotas. O verdadeiro revolucionário não é aquele que se revela corajoso no período da insurreição vitoriosa, mas o que, sabendo lutar bem durante a ofensiva vitoriosa da revolução, sabe também dar provas de coragem no período da retirada da revolução, no período da derrota do proletariado, aquele que não perde a cabeça nem se acovarda diante dos reveses da revolução, diante dos êxitos do inimigo, e aquele que não se deixa tomar de pânico, nem se abandona ao desespero no período de retirada da revolução. Não combateram mal os social-revolucionários de esquerda no período de outubro, apoiando os bolcheviques. Mas quem não sabe que esses denodados combatentes se deixaram dominar pelo pânico no período de Brest-Litovsk, quando a ofensiva do imperialismo alemão os fez cair no desespero e no histerismo? É muito lamentável, mas é incontestável o fato de que Trotsky, que lutou bem no período de outubro, não conseguiu, no período de Brest-Litovsk, no período dos reveses temporários da Revolução, no momento difícil, dar provas de suficiente firmeza, e não seguir as pegadas dos social-revolucionários de esquerda. Não há dúvida, o momento era difícil, tornava-se necessário dar provas de grande coragem e de extraordinária serenidade, para não perder a cabeça, retirar-se a tempo, aceitar em tempo a paz, subtrair o exército proletário aos golpes do imperialismo alemão, conservar as reservas camponesas, e obtida assim uma trégua, atacar em seguida o inimigo com novas forças. Mas, naquele momento difícil, faltaram a Trotsky esta coragem e esta firmeza revolucionárias. Segundo a opinião de Trotsky, a lição essencial da Revolução Proletária consistiu em não deixar-se dominar pelo medo em outubro. Não é certo, pois esta afirmação de Trotsky contém apenas uma partícula da verdade sobre os ensinamentos da Revolução. Toda a verdade sobre os ensinamentos da Revolução Proletária consiste em não deixar-se dominar pelo medo, não somente nos dias da ofensiva da Revolução, mas também nos dias da sua retirada, quando o inimigo obtém vantagens e a Revolução sofre reveses. A Revolução não se limita a outubro. Outubro é apenas o começo da Revolução Proletária. É mal deixar-se dominar pelo medo na fase ascendente da insurreição. Pior ainda é acovardar-se no momento das duras provas da revolução, depois da tomada do poder. Saber manter o poder, logo após a revolução, não é menos importante do que conquistar o poder. Se Trotsky se tornou presa do medo, no período de Brest, no período das duras provas da nossa revolução, quando por pouco não se chegou à entrega do poder, deve ele compreender que os erros cometidos por Kamenei e Noviel, em outubro, nada têm a ver com isso. Eis o que há quanto às lendas sobre a insurreição de outubro. Segunda, o partido e a preparação de outubro. Passemos agora à questão da preparação de outubro. Depois de ouvir Trotsky, poderia supor-se que o partido dos bolcheviques, durante todo o período preparatório, de março a outubro, não fez senão marcar passo, dilacerar-se em contradições internas e por todos os modos criar obstáculos a Lenin e que, se não fosse Trotsky, não se sabe como terminaria a Revolução de Outubro. Chega a ser divertido ouvir esses estranhos discursos sobre o partido da boca de Trotsky, que declarou, no próprio prefácio ao terceiro volume, que o instrumento essencial da Revolução Proletária é o partido, que sem o partido, fugindo ao partido, ignorando o partido, com um sucedâneo do partido, a Revolução Proletária não pode vencer. O próprio Alá não poderia compreender como pode triunfar a nossa revolução, se o seu instrumento essencial se revelou ineficiente, se, conforme parece, não há possibilidade alguma de vencer, ignorando o partido. Mas não é a primeira vez que Trotsky se delicia com as suas extravagâncias.
É de supor que os divertidos discursos de Trotsky sobre o nosso partido entram na conta das extravagâncias habituais de Trotsky. Examinemos brevemente a história da preparação de outubro, por períodos. 1. O período A nova orientação do partido, de março a abril. Fatos principais deste período. A. A derrubada do tsarismo. B. A formação do governo provisório, ditadura da burguesia. C. O aparecimento dos sovietes de deputados operários e soldados, ditadura do proletariado e dos camponeses. D. A dualidade de poderes. I. A manifestação de abril. F. A primeira crise de poder. O traço característico deste período é o fato de que existem, uma ao lado da outra, simultaneamente, a ditadura da burguesia e a ditadura do proletariado e dos camponeses e que esta última deposita confiança na primeira, acredita nas suas aspirações de paz, entrega-lhe voluntariamente o poder e se transforma, desse modo, em seu apêndice. Ainda não há conflitos sérios entre as duas ditaduras. Pelo contrário, existe uma comissão de ligação. Foi uma reviravolta de imensa importância na história da Rússia e uma viragem sem precedentes na história do nosso partido. A velha plataforma pré-revolucionária da derrubada direta do governo era clara e precisa, mas já não se adaptava às novas condições de luta. Agora já não se podia marchar diretamente para a derrubada do governo, pois este se achava ligado aos sovietes, que estavam sob a influência dos defensistas, e o partido para isso teria de fazer face a uma guerra superior às suas forças, tanto contra o governo como contra os sovietes. Não se podia, entretanto, levar a efeito uma política de apoio ao governo provisório, pois era um governo do imperialismo. Tornava-se necessária uma nova orientação do partido nas novas condições de luta. O partido, da sua maioria, marchava às apalpadelas no sentido dessa nova orientação. Aplicou a política da pressão dos sovietes sobre o governo provisório na questão da paz e não se decidiu a passar de inopino da velha palavra de ordem da ditadura do proletariado e dos camponeses à nova palavra de ordem do poder aos sovietes. Com esta política não claramente definida pretendia-se levar os sovietes a discernir, na base de questões concretas da paz, a verdadeira natureza imperialista do governo provisório e afastá-los, assim, deste último. Mas esta era uma posição profundamente errônea, pois gerava ilusões pacifistas, levava água ao moinho do defensismo e criava obstáculos à educação revolucionária das massas. Eu partilhei, então, com outros camaradas do partido, dessa posição errada e somente abandonamos por completo em meados de abril, aderindo às teses de Lenin. Impunha-se uma nova orientação. Esta nova orientação foi dada ao partido por Lenin, nas suas célebres teses de abril. Não vou estender-me sobre estas teses, pois são de todos conhecidas. O partido tinha, então, divergências com Lenin? Sim, tinha-as. Quanto tempo duraram essas divergências? Não mais de 2 semanas. A Conferência das Organizações da cidade de Petrogrado, segunda quinzena de abril, que aprovou as teses de Lenin, assinalou uma reviravolta no desenvolvimento do nosso partido. A Conferência de toda a Rússia, em abril, fins de abril, não fez senão levar a termo, em escala nacional, a obra da Conferência de Petrogrado, reagrupando, de modo compacto, em torno de uma plataforma única os 9/10 do partido. Agora, 7 anos depois, Trotsky manifesta uma alegria maligna a propósito de passadas divergências entre os bolcheviques, apresentando-as quase como uma luta de 2 partidos no seio do bolchevismo. Mas, em primeiro lugar, Trotsky exagera e aumenta as coisas desmesuradamente, pois o partido bolchevique superou essas divergências sem sofrer a mais leve comoção. Em segundo lugar, o nosso partido seria uma casta, e não um partido revolucionário, se não admitisse no seu seio matizes de opinião. É sabido que também no passado houve divergências entre nós, por exemplo, no período da Terceira Duma, o que, no entanto, não comprometeu a unidade do nosso partido. Em terceiro lugar, não será demasiado perguntar qual era, então, a posição do próprio Trotsky, que agora manifesta maligna alegria sobre divergências passadas entre os bolcheviques. O assim chamado redator das obras de Trotsky, Lenzner, assegura que as cartas americanas de Trotsky, de março, foram uma antecipação completa das cartas de longe, de Lenin, março, as quais constituem a base das teses de abril, de Lenin. Assim o disse, anteciparam por completo.
Trotsky não protesta contra semelhante analogia, mas aceita, ao que parece, com gratidão. Mas, em primeiro lugar, as cartas de Trotsky não se parecem em nada com as cartas de Lenin, nem no espírito nem nas conclusões, posto que refletem inteira e integralmente a palavra de ordem anti-bolchevique de Trotsky em Sem Tsar, por um governo operário, palavra de ordem que significa a revolução sem os camponeses. Basta folhear essas duas séries de cartas para convencer-se disso. Em segundo lugar, como se explica, em tal caso, que Lenin tenha considerado necessário separar-se de Trotsky logo após ter chegado do estrangeiro? Quem não conhece as reiteradas declarações de Lenin, no sentido de que a palavra de ordem de Trotsky, em Sem Tsar, por um governo operário, representa uma tentativa para passar por cima do movimento camponês, que ainda não desempenhou o seu papel, de que esta palavra de ordem significa brincar de tomar o poder por um governo operário? 1. Que pode haver de comum entre as teses bolcheviques de Lenin e o esquema anti-bolchevique de Trotsky, com a sua tentativa de brincar de tomar o poder? E de onde vem essa inclinação de certa gente para comparar uma cabana ao Monte Branco? Que necessidade tinha Lenzner de fazer este acréscimo perigoso de mais uma lenda ao monte de tantas das velhas lendas sobre a nossa revolução, inventando ainda outra lenda, segundo a qual as cartas americanas de Trotsky se anteciparam às conhecidas cartas de longe, de Lenin? Não por acaso se diz que um urso doméstico serviçal é mais perigoso do que um inimigo. 2. O período da mobilização revolucionária das massas, maio-agosto. Fatos principais deste período. A manifestação de abril, em Petrogrado, e a constituição do governo de coalizão com a participação dos socialistas. B. A manifestação do 1º de maio nos principais centros da Rússia, com a palavra de ordem de paz democrática. C. A manifestação de junho, em Petrogrado, com a palavra de ordem fundamental de abaixo os ministros capitalistas. D. A ofensiva de junho no fronte, e os reveses do exército russo. E. A manifestação armada de julho, em Petrogrado, a saída dos ministros democrata-constitucionalistas do governo. F. A chegada das tropas contra-revolucionárias, retiradas da frente de batalha, a devastação da redação da Pravda, a luta da contra-revolução contra os sovietes e a constituição de um novo governo de coalizão, tendo à frente Kerenc. G. O 6º Congresso do Partido, que lança a palavra de ordem de preparação da insurreição armada. H. A contra-revolucionária Conferência de Estado e a greve geral de Moscou. I. A fracassada ofensiva de Kornilov sobre Petrogrado, a reanimação dos sovietes, a demissão dos democrata-constitucionalistas e a constituição do Diretório. O traço característico deste período é o aguçamento da crise e a ruptura do instável equilíbrio entre os sovietes e o governo provisório, equilíbrio que existia, bem ou mal, no período anterior. A dualidade de poderes se tornou insustentável para ambas as partes. O frágil edifício da Comissão de Ligação vivia os seus últimos dias. Crise de poder e carrossel ministerial eram então as expressões mais em voga. A crise no fronte e a ruína na retaguarda completam a sua obra, reforçando as alas extremas e pressionando por ambos os lados os conciliadores defensistas. A revolução se mobiliza, provocando a mobilização da contra-revolução. A contra-revolução, por sua vez, estimula a revolução, suscitando novas ondas revolucionárias. A passagem do poder à nova classe se torna a questão do momento. Havia, então, divergências no nosso partido? Sim, havia. Mas se referiam exclusivamente a questões de caráter prático, contrariamente ao que afirma Trotsky, que procura descobrir uma ala direita e uma ala esquerda no partido. Eram dessas divergências sem as quais, em geral, não existe vida ativa de partido nem trabalho autêntico de partido. Incorre em erro Trotsky quando afirma que a manifestação de abril, em Petrogrado, suscitou divergências no seio do Comitê Central. O Comitê Central, quando condenou a tentativa de um grupo de camaradas de prender o governo provisório, no momento em que, nos sovietes e no exército, os bolcheviques estavam em minoria, era absolutamente unânime sobre esta questão. Se Trotsky tivesse escrito a história de outubro, não de acordo com Sukhanov, mas baseando-se em documentos verdadeiros, haveria de convencer-se sem dificuldade de que a sua asserção era errada. Trotsky erra por completo quando afirma que a tentativa, por iniciativa de Lenin,
de organizar a manifestação do dia 10 de junho foi taxada de aventura pelos membros direitistas do Comitê Central. Se Trotsky não escrevesse segundo Sukhanov, saberia, certamente, que a manifestação de 10 de junho foi adiada de pleno acordo com Lenin e que justamente Lenin defendeu a necessidade de adiá-la, em grande discurso pronunciado na célebre reunião do Comitê de Petrogrado. Vide as atas do Comitê de Petrogrado. Trotsky erra por completo quando fala de divergências trágicas no seio do CC, a propósito da manifestação armada de julho. Inventa, simplesmente, quando supõe que alguns membros do grupo dirigente do CC deviam ver no episódio de julho uma aventura nociva. Trotsky, que então ainda não participava do nosso CC e não passava de um dos nossos parlamentares nos sovietes, podia, naturalmente, não saber que o CC considerava a manifestação de julho apenas como um meio para experimentar o pulso do inimigo, que o CC e Lenin não desejavam nem procuravam transformar a manifestação em insurreição, no momento em que os sovietes da capital ainda apoiavam os defensistas. É muito possível que alguns dos bolcheviques tenham também choramingado por motivo da derrota de julho. Sei, por exemplo, que alguns dos bolcheviques então detidos chegaram a manifestar-se dispostos a abandonar as nossas fileiras. Mas significa tergiversar com disfarçatez a história querer tirar daí deduções desfavoráveis a alguns supostos direitistas no seio do CC. Trotsky erra quando declara que nas jornadas da revolta de Kornilov se manifestara, numa parte dos dirigentes do partido, uma tendência para formar um bloco com os defensistas, em apoio ao governo provisório. Trata-se, naturalmente, dos mesmos supostos elementos direitistas, que fazem Trotsky perder o sono. Trotsky erra, e para desmenti-lo existem documentos como o órgão central do partido, que lança por terra as suas declarações. Trotsky cita a carta em que Lenin alertava o CC contra o apoio a Kerenki. Mas não compreende as cartas de Lenin, o seu significado, o seu objetivo. Nas suas cartas, às vezes, Lenin se antecipa deliberadamente aos acontecimentos, pondo em primeiro plano os erros possíveis, que poderiam ser cometidos, e criticando-os mesmo antes de serem cometidos, com o objetivo de pôr em guarda o partido, de deixá-lo a salvo de tais erros, ou, às vezes, exagera uma minúcia, para fazer da mosca um elefante, com o mesmo fim pedagógico. O chefe de um partido, particularmente se acha na ilegalidade, não pode agir de modo diverso, pois deve enxergar mais longe do que os seus camaradas de luta e tem o dever de dar o sinal de alarma a propósito de todo erro possível, mesmo a propósito das minúcias. Mas, tirar dessa carta de Lenin, e cartas como essa não são poucas, a conclusão de que existiam divergências trágicas e fazer alvoroço em torno disso significa não compreender as cartas de Lenin, não conhecer Lenin. Isso provavelmente explica por que Trotsky, às vezes, comete enganos formidáveis. Em suma, nos dias da revolta de Kornilov não existia no CC nenhuma, absolutamente nenhuma divergência. Depois da derrota de julho, surgiram, efetivamente, entre o CC e Lenin, divergências em torno do futuro dos sovietes. É sabido que Lenin, querendo concentrar a atenção do partido na preparação da insurreição fora dos sovietes, fazia advertências no sentido de não se exagerar a importância dos sovietes, considerando que, contaminados como estavam pelos defensistas, já se haviam transformado num peso morto. O Comitê Central e o 6º Congresso do Partido adotaram uma linha mais prudente, dizendo que não havia motivo para considerar excluída a possibilidade de dar vida nova aos sovietes. A intentona de Kornilov demonstrou que a decisão havia sido acertada. Todavia, essa divergência não tinha importância imediata para o partido. Em seguida, Lenin reconheceu que a linha do 6º Congresso era justa. É curioso que Trotsky não se tenha aferrado a essa divergência, nem a tenha aumentado até dar-lhe proporções monstruosas. Um partido unido e coeso, ocupando o centro da mobilização revolucionária das massas, e eis o quadro da situação do nosso partido naquele período. 3. O período da organização do assalto, setembro-outubro. Fatos principais deste período. A convocação da Conferência Democrática e o fracasso da ideia do bloco com os democrata-constitucionalistas. B. A passagem dos sovietes de Moscou e de Petrogrado para o lado dos bolcheviques. C. O Congresso dos Sovietes da região setentrional e a decisão do Soviete de Petrogrado de opor-se à evacuação das tropas.
D. A resolução do CC do Partido sobre a Insurreição e a constituição do Comitê Militar Revolucionário do Soviete de Petrogrado. E. A resolução da guarnição de Petrogrado de dar apoio armado ao Soviete de Petrogrado e a organização do sistema de comissários do Comitê Militar Revolucionário. F. As ações das Forças Armadas bolcheviques e a prisão dos membros do governo provisório. G. A tomada do poder por parte do Comitê Militar Revolucionário do Soviete de Petrogrado e a formação do Conselho de Comissários do Povo pelo Segundo Congresso dos Sovietes. Considera-se como traço característico desse período o amadurecimento rápido da crise, a completa desordem reinante nos círculos dirigentes, o isolamento dos social-revolucionários e dos mencheviques e a passagem em massa dos elementos vacilantes para o lado dos bolcheviques. É necessário salientar uma particularidade original da tática revolucionária nesse período. Consiste no fato de que a revolução procura dar a cada passo, ou a quase todos os passos da sua ofensiva a aparência de defensiva. Não há dúvida de que a recusa à evacuação das tropas de Petrogrado foi um sério passo da ofensiva da revolução, porém, não obstante, essa ofensiva se fez sob a palavra de ordem de defesa de Petrogrado contra um possível ataque do inimigo externo. Não há dúvida de que, no quadro da ofensiva contra o governo provisório, a formação do Comitê Militar Revolucionário constitui um passo ainda mais sério. Não obstante, foi dado sob a palavra de ordem de organização do controle soviético sobre as operações do Estado-Maior da região. Não há dúvida de que a passagem franca da guarnição para o lado do Comitê Militar Revolucionário e a organização da rede de comissários soviéticos assinalaram o começo da insurreição. Não obstante, estes passos foram dados pela Revolução com a palavra de ordem de defesa do Soviete de Petrogrado contra possíveis ações da contra-revolução. A Revolução camuflava em certo sentido as suas ações de ofensiva, dando-lhes envoltura de defesa para que fosse mais fácil trazer à sua órbita os elementos indecisos, vacilantes. A isso se deve, talvez, o caráter aparentemente defensivo dos discursos, artigos e palavras de ordem desse período, que, não obstante, tem um caráter profundamente ofensivo pelo seu conteúdo. Houve, nesse período, divergências no seio do Comitê Central? Sim, e não pequenas. Já falei das divergências sobre o problema da insurreição, as quais se refletem inteiramente as atas do CC, de 10 e 16 de outubro. Não quero, por conseguinte, repetir o que já foi dito antes. Agora, é necessário abordar três questões: a participação no antiparlamento, o papel dos sovietes na insurreição e a data da insurreição. Isto é tanto mais necessário porquanto Trotsky, no seu afã de colocar-se em evidência, faz couve inadvertidamente a posição de Lenin em face das duas últimas questões. Não há dúvida de que as divergências sobre a questão do antiparlamento foram de certa gravidade. A que fim, por assim dizer, se propunha o antiparlamento? A ajudar a burguesia a relegar os sovietes a segundo plano e lançar as bases do parlamentarismo burguês. Se podia ou não o antiparlamento alcançar esse objetivo, na situação revolucionária que se vinha criando, já é outra questão. Os acontecimentos demonstraram que esse objetivo era inatingível e que o próprio antiparlamento era um aborto do kornilovismo. Mas é incontestável que, ao criar o antiparlamento, os mencheviques e os social-revolucionários perseguiam justamente esse objetivo. Que poderia significar, naquela situação, a participação dos bolcheviques no antiparlamento? Nada mais do que induzir a erro as massas proletárias sobre o verdadeiro caráter do antiparlamento. Eis o que explica em grande parte a paixão com que Lenin flagela nas suas cartas os partidários da participação no antiparlamento. A participação no antiparlamento foi, sem dúvida, um grave erro. Mas seria errôneo supor, como faz Trotsky, que os defensores da participação foram ao antiparlamento para realizar um trabalho orgânico, para levar o movimento operário ao leito da social-democracia. Isto é inteiramente falso. Isto é mentira. Se fosse verdade, o partido não teria podido liquidar num abrir e fechar de olhos esse erro mediante a retirada ostensiva do antiparlamento. A vitalidade e a força revolucionária do nosso partido se exprimiram, entre outras coisas, justamente no fato de que ele soube corrigir esse erro. Agora, permiti-me que retifique uma pequena inexatidão insinuada no relato de Lenzner, redator das obras de Trotsky, faz da reunião do grupo bolchevique na qual se resolveu a questão do antiparlamento.
Lenzner informa que nessa reunião os informantes foram dois, Kamena e Trotsky. É falso. Na realidade, os informantes foram 4, em 2 em favor do boicote ao antiparlamento, Trotsky e Stalin, e 2 a favor da participação, Kamena e Nogin. Ainda pior estão as coisas para Trotsky quando fala da posição tomada por Lenin sobre a forma da insurreição. Pelo que diz Trotsky, resultaria que, segundo Lenin, o partido deveria ter tomado o poder em outubro, independentemente do soviete e a sua revelia. Criticando, depois, esta tolice atribuída a Lenin, Trotsky faz malabarismo e finalmente deixa cair do alto esta frase, e isso teria sido um erro. Aqui, Trotsky não diz a verdade sobre Lenin, tergiversa a ideia de Lenin a respeito do papel dos sovietes na insurreição. Poderia citar um montão de documentos como prova de que Lenin propunha tomar o poder através dos sovietes de Petrogrado ou de Moscou, e não a revelia dos sovietes. Que objetivo persegue Trotsky com essa lenda, mais do que estranha, a respeito de Lenin? Não vão melhor as coisas para Trotsky quando analisa a posição do CC e de Lenin no problema da data da insurreição. Falando da célebre reunião do CC, de 10 de outubro, afirma Trotsky que, na mesma, foi aprovada uma resolução segundo a qual a insurreição deveria ser deflagrada o mais tardar no dia 15 de outubro. Isto significaria que o CC havia fixado a data da insurreição para 15 de outubro e, em seguida, passando por cima de sua própria resolução, adiou-a para o dia 25 de outubro. É certo isso? Não, não é certo. O Comitê Central aprovou, naquele período, apenas 2 resoluções sobre a insurreição, a de 10 de outubro e a de 16 de outubro. Procedamos à leitura dessas resoluções. Resolução de 10 de outubro. O CC reconhece que tanto a situação internacional da Revolução Russa, revolta da esquadra na Alemanha, como manifestação extrema do processo de desenvolvimento, em toda a Europa, da Revolução Socialista Mundial, após a ameaça de paz entre os imperialistas, com o objetivo de sufocar a revolução na Rússia, como a situação militar da incontestável decisão da burguesia russa, de querem que comparsas de ceder Petrogrado aos alemães e a conquista da maioria dos sovietes pelo Partido Proletário. Tudo isso ligado à insurreição camponesa e com o fato de que a confiança do povo se volta para o nosso partido, eleições em Moscou e, finalmente, a evidente preparação de uma segunda revolta a Kornilov, retirada das tropas de Petrogrado, envio de cossacos às cercanias de Petrogrado, cerco de Minsk pelos cossacos, etc. Tudo isso põe na ordem do dia a insurreição armada. Reconhecendo, assim, que a insurreição armada é inevitável e se acha inteiramente madura, o CC conclama todas as organizações do partido a se orientarem neste sentido e a discutir e resolver, partindo desse ponto de vista, todas as questões práticas, Congresso dos Sovietes na região setentrional, retirada das tropas de Petrogrado, ações em Moscou e em Minsk, etc. Resolução da reunião de 16 de outubro do CC e dos dirigentes responsáveis. A reunião aplaude e apoia por completo a resolução do CC, conclama todas as organizações e todos os operários e soldados a preparar com o máximo de intensidade e em todos os seus aspectos a insurreição armada, a apoiar o centro criado para esse fim pelo Comitê Central e exprime a firme convicção de que o CC e o Soviet indicarão oportunamente o momento propício e os métodos mais convenientes de ofensiva. Como vedes, a memória foi infiel a Trotsky no que se relaciona à data da insurreição e à resolução do CC sobre a insurreição. Trotsky erra por completo quando afirma que Lenin menosprezava a legalidade dos sovietes, que Lenin não compreendia a grande importância da tomada do poder pelo Congresso dos Sovietes de toda a Rússia, a 25 de outubro, e que, precisamente por isso, Lenin insistia em que se tomasse o poder antes do dia 25 de outubro. E isto é falso. Lenin propunha a tomada do poder antes de 25 de outubro por 2 razões. Em primeiro lugar, porque os contra-revolucionários podiam a qualquer momento entregar Petrogrado, o que teria desangrado a insurreição iminente, e, por conseguinte, cada dia era precioso. Em segundo lugar, porque o erro do Soviete de Petrogrado, que havia fixado abertamente dado a público a data da insurreição, 25 de outubro, não podia ser corrigido de outro modo senão fazendo iniciar de fato a insurreição antes desta sua data legal. O fato é que Lenin considerava a insurreição como uma arte e não podia deixar de saber que o inimigo, prevenido, pela imprudência do Soviete de Petrogrado, do dia da insurreição, se prepararia sem falta para esse dia,
razão por que era necessário adiantar-se ao inimigo, isto é, iniciar a insurreição, impreterivelmente, antes da data legal. Isto explica, em grande parte, a veemência com que Lenin fustigou nas suas cartas os fetichistas do 25 de outubro. Os acontecimentos demonstraram que Lenin tinha toda a razão. É sabido que a insurreição foi iniciada antes da abertura do Congresso dos Sovietes de toda a Rússia. É sabido que o poder foi tomado, de fato, antes da abertura do Congresso dos Sovietes de toda a Rússia e que não foi tomado pelo Congresso dos Sovietes, mas pelo Soviete de Petrogrado e pelo Comitê Militar Revolucionário. O Congresso dos Sovietes não fez senão receber o poder das mãos do Soviete de Petrogrado. Eis porque as prolixas dissertações de Trotsky sobre o significado da legalidade dos sovietes são absolutamente supérfluas. Um partido cheio de vitalidade e força, encabeçando as massas revolucionárias que tomam de assalto e derrubam o poder burguês, eis a situação do nosso partido naquele período. Assim são as coisas no que diz respeito às lendas sobre a preparação de outubro. Falamos anteriormente das lendas contra o partido e sobre Lenin, propaladas por Trotsky por seus sequazes em relação a outubro e à sua preparação. Temos desmascarado e desmentido essas lendas. Mas, pergunta-se, que necessidade teve Trotsky de recorrer a todas essas lendas sobre outubro e sobre a preparação de outubro, sobre Lenin e sobre o partido de Lenin? Que fim perseguem os novos escritos de Trotsky contra o partido? Qual o sentido, o objetivo, o fim desses escritos, agora, quando o partido não tenciona entrar em discussões, agora, quando o partido está sobrecarregado de tarefas inadiáveis, quando o partido precisa de trabalho harmônico para restaurar a economia nacional, e não de uma nova luta sobre questões velhas? Que necessidade tinha Trotsky de arrastar o partido para trás, para novas discussões? Trotsky assegura que tudo isso é necessário para estudar outubro. Mas porventura não se pode estudar outubro sem mais uma vez escoiciar o partido e o seu chefe, Lenin? Que história de outubro é essa que não passa de uma tentativa de desacreditar o principal dirigente da insurreição de outubro, desacreditando o partido, que foi quem organizou e levou a cabo a insurreição? Não, aqui não se trata de estudar outubro. Assim não se estuda outubro. Assim não se escreve a história de outubro. É evidente que a intenção é outra. E esta intenção, segundo todos os dados, consiste no fato de que Trotsky, nos seus escritos, realiza outra, mais uma, tentativa de preparar o terreno para substituir o leninismo pelo trotskismo. Trotsky precisa até a raiz do cabelo desacreditar o partido e os seus quadros que realizaram a insurreição, para passar deste trabalho de descrédito do partido ao trabalho de descrédito do leninismo. E o descrédito do leninismo, por sua vez, é necessário para passar o contrabando do trotskismo como a única ideologia proletária, não se graceja. Tudo isso naturalmente, se faz sob a bandeira do leninismo para que a operação de passar o trotskismo de contrabando seja a menos dolorosa possível. Nisso reside a essência dos últimos escritos de Trotsky. Por isso, esses escritos de Trotsky levantam sem rodeios a questão do trotskismo. Assim, pois, que é o trotskismo? O trotskismo tem três particularidades, que o colocam em contradição inconciliável com o leninismo. Que particularidades são essas? Primeira. O trotskismo é a teoria da revolução permanente e ininterrupta. E que é a revolução permanente, tal como a entende Trotsky? É a revolução que não leva em conta os camponeses pobres como força revolucionária. A revolução permanente de Trotsky significa, como disse Lenin, passar por cima do movimento camponês, brincar com a tomada do poder. Por que é perigosa essa revolução? Porque a tentativa para levá-la a cabo desembocaria num fracasso inevitável, pois afastaria do proletariado russo seu aliado, isto é, os camponeses pobres. Justamente isso explica a luta que o leninismo sustenta contra o trotskismo desde 1905. Como considera Trotsky o leninismo, do ponto de vista dessa luta? Considera-o como uma teoria que contém em si traços antirrevolucionários. Em que se baseia tão raivoso juízo do leninismo? No fato de que o leninismo defendia e soube defender oportunamente a ideia da ditadura do proletariado e dos camponeses. Mas Trotsky não se limita a esse juízo raivoso. Vai além,
afirmando que todo o edifício do leninismo está hoje construído sobre a mentira e a falsificação e leva em si o germe envenenado da sua própria decomposição. Vide a carta de Trotsky a Tikadze, 1913. Como vedes, estamos diante de duas linhas opostas. Segunda. O trotskismo é a falta de confiança no espírito bolchevique do partido, no seu caráter monolítico, na sua hostilidade aos elementos oportunistas. No campo da organização, o trotskismo é a teoria da convivência dos revolucionários com os oportunistas, com seus grupos e grupelhos no seio de um só partido. Conheceis provavelmente a história do Bloco de Agosto de Trotsky, em que colaboraram em boa harmonia os martovistas e os otsovistas, os liquidacionistas e os trotskistas, fazendo-se passar por um verdadeiro partido. Sabe-se que esse partido feito de mosaicos perseguia o objetivo de destruir o partido bolchevique. Em que consistiam, então, as nossas divergências? No fato de que o leninismo via na destruição do Bloco de Agosto a garantia do desenvolvimento do Partido Proletário, enquanto o trotskismo via nesse bloco a base para a criação de um verdadeiro partido. De novo, como vedes, duas linhas opostas. Terceira. O trotskismo é a desconfiança nos chefes do bolchevismo, uma tentativa de desacreditá-los, de difamá-los. Não conheço nenhuma corrente no partido que se possa comparar ao trotskismo em matéria de difamação dos chefes do leninismo ou dos organismos centrais do partido. Que é senão isso, por exemplo, o amável juízo de Trotsky sobre Lenin, ao caracterizá-lo como um explorador profissional de todo atraso no movimento operário russo, vide lugar citado. E este ainda não é o juízo mais amável entre os mais amáveis juízos de Trotsky. Como pôde ocorrer que, levando às costas tão desagradável fardo, Trotsky figurasse, apesar de tudo, nas fileiras dos bolcheviques durante o movimento de outubro? Ocorreu isso porque Trotsky tinha então abandonado de fato o seu fardo, escondendo no armário. Sem esta operação teria sido impossível uma colaboração séria com Trotsky. A teoria do Bloco de Agosto, isto é, a teoria da unidade com os mencheviques, já havia sido derrotada e varrida pela Revolução, pois, de que unidade se podia falar se travava uma luta armada entre bolcheviques e mencheviques? Não teve Trotsky outro remédio senão reconhecer que essa sua teoria não tinha mais valor algum. Com a teoria da Revolução Permanente ocorreu a mesma história desagradável, pois nenhum dos bolcheviques pensava na imediata conquista do poder no dia imediato à Revolução de Fevereiro, e Trotsky não podia ignorar que os bolcheviques não permitiriam que ele, como dizia Lenin, brincasse com a tomada do poder. Trotsky não teve outro remédio senão aceitar a política dos bolcheviques, luta pela influência nos sovietes, luta pela conquista dos camponeses. Quanto à terceira particularidade do trotskismo, falta de confiança nos chefes bolcheviques, devia passar naturalmente a segundo plano, dada a evidente falência das duas particularidades anteriores. Podia Trotsky, em tal situação, deixar de esconder o seu fardo no armário e de acompanhar os bolcheviques? Podia agir de outro modo, se não tinha a apoiá-lo nenhum grupo político de importância e se vinha aos bolcheviques como um homem sem exército e em completo isolamento político? Naturalmente, não. Que ensinamento se deve tirar disso? Um só, e uma colaboração duradoura dos leninistas com Trotsky só é possível com a condição de que este abandone por completo o seu velho fardo, com a condição de que adira inteiramente ao leninismo. Trotsky escreve sobre os ensinamentos de outubro, mas esquece que, dentre eles, há um ensinamento de outubro, o ensinamento de que acabo de falar, que tem para o trotskismo importância primordial. Não causaria mal ao trotskismo levar em conta também esse ensinamento de outubro. Verifica-se, porém, que o trotskismo não aproveita tal ensinamento. O fato é que o velho fardo do trotskismo, escondido no armário nos dias do movimento de outubro, é agora retirado na esperança de pô-lo à venda, de vez que o nosso mercado está se ampliando. Não há dúvida de que os recentes escritos de Trotsky são uma tentativa de retorno ao trotskismo, de superar o leninismo, de passar de contrabando, de difundir todas as peculiaridades do trotskismo. O novo trotskismo não é uma simples repetição do velho, pois está muito depenado e gasto, é de caráter incomparavelmente mais brando e mais moderado nas formas do que o velho trotskismo, mas indubitavelmente conserva, em essência, todas as suas peculiaridades. O novo trotskismo não se decide a tomar posição, como força combativa,
contra o leninismo, prefere fazer os seus manejos sob a bandeira comum de leninismo, sob a palavra de ordem da interpretação e do aperfeiçoamento do leninismo. Age desse modo porque é débil. Não se pode considerar casual o fato de que a entrada em cena do novo trotskismo tenha coincidido com a morte de Lenin. Se Lenin vivesse, não teria ousado dar esse arriscado passo. Quais são os traços característicos do novo trotskismo? 1. A questão da revolução permanente. O novo trotskismo não considera necessário defender de maneira aberta a teoria da revolução permanente. Estabelece simplesmente que a Revolução de Outubro confirmou por completo a ideia da revolução permanente. Tira-se daí a seguinte conclusão: é importante e admissível no leninismo que corresponde ao período de após-guerra, ao período da Revolução de Outubro. Por outro lado, é errado e inaceitável o que veio antes da guerra, antes da Revolução de Outubro. Daí a teoria dos trotskistas da divisão do leninismo em duas partes: o leninismo de antes da guerra, o velho leninismo, o leninismo inútil, com a sua ideia de ditadura do proletariado e dos camponeses, e o novo leninismo, do após-guerra, o leninismo de outubro, que eles querem adaptar às exigências do trotskismo. A teoria da divisão do leninismo em duas partes é necessária ao trotskismo como primeiro passo, mais ou menos aceitável, para facilitar os seus passos seguintes na luta contra o leninismo. Mas o leninismo não é uma teoria eclética, composta de vários elementos, ligados entre si, e susceptível de ser dividida. O leninismo, nascido em 1903, é uma teoria que forma um todo orgânico, que passou pelas provas de 3 revoluções e que agora avança como bandeira de combate do proletariado mundial. O bolchevismo, disse Lenin, existe como corrente do pensamento político e como partido político desde 1903. Somente uma história do bolchevismo, que abranja todo o período da sua existência, pode explicar de maneira satisfatória por que ele pôde forjar e manter, nas mais difíceis circunstâncias, a férrea disciplina que é necessária para a vitória do proletariado, vide volume 25, 174. O bolchevismo e o leninismo são uma coisa só. Trata-se de duas denominações de uma mesma coisa. Por isso, a teoria da divisão do leninismo em duas partes é a teoria da destruição do leninismo, a teoria da substituição do leninismo pelo trotskismo. Não é necessário dizer que o partido não pode aceitar essa estranha teoria. 2. A questão do princípio do partido. O velho trotskismo procurava minar o princípio bolchevique do partido mediante a teoria, e a prática, da unidade com os mencheviques. Mas esta teoria sofreu bancarrota tão clamorosa, que agora não se quer nem mesmo relembrá-la. Para quebrantar o princípio do partido, o trotskismo atual inventou uma nova teoria, menos comprometedora e quase democrática, a teoria de contrapor os velhos quadros aos jovens militantes do partido. Para o trotskismo não existe uma história única e orgânica do nosso partido. O trotskismo divide a história do nosso partido em duas partes de valor desigual, na parte anterior a outubro e a parte posterior a outubro. A parte da história do nosso partido anterior a outubro não é história, falando claramente, mas a pré-história, um período sem importância, ou em todo caso, de pouca importância, isto é, o período de preparação do nosso partido. Ao contrário, a parte da história do nosso partido posterior a outubro é a verdadeira história, a história autêntica. Ali, os velhos quadros pré-históricos, de pouca importância para o nosso partido. Aqui, o novo, o verdadeiro partido histórico. Considero supérfluo demonstrar que esse esquema original da história do partido é um esquema que tem em vista quebrar a unidade entre os velhos e os novos quadros do nosso partido, um esquema destinado a destruir o espírito bolchevique do partido. Não é necessário dizer que o partido não pode aceitar esse estranho esquema. 3. A questão dos líderes do bolchevismo. O velho trotskismo procurava diminuir o prestígio de Lenin mais ou menos abertamente, sem temer as consequências. O novo trotskismo procede com maior cautela. Procura continuar a obra do velho trotskismo, apresentando-se, porém, como exaltação e incensamento de Lenin. Creio que vale a pena citar alguns exemplos. O partido conhece Lenin como um revolucionário inflexível. Mas sabe também que Lenin era prudente, não gostava dos que perdiam a cabeça e com frequência punha freio, com mão firme, aos que se deixavam arrastar a atos de terrorismo, entre eles o próprio Trotsky.
Trotsky aborda este tema no seu livro sobre Lenin. Mas das suas palavras tira-se a conclusão de que Lenin não fazia senão martelar em toda ocasião propícia a ideia da inevitabilidade do terrorismo. Dá-se a impressão de que Lenin era o mais sanguinário de todos os sanguinários bolcheviques. Que necessidade teve Trotsky de carregar desse modo as tintas, de recorrer a este meio inútil e sem justificação possível? O partido conhece Lenin como um militante exemplar, que não gostava de resolver os problemas por si só, à margem do colégio de camaradas dirigentes, nem de golpe, sem um meticuloso exame e comprovação cuidadosa. No seu livro, Trotsky aborda também esse aspecto da questão. Mas no livro de Trotsky não vemos Lenin, mas um mandarim chinês que resolve as questões mais importantes na quietude do seu gabinete, por intuição. Quereis saber como foi resolvida pelo nosso partido a questão da dissolução da Assembleia Constituinte? Ouvi Trotsky. É preciso, certamente, dissolver a Assembleia Constituinte, dizia Lenin, é a mais que farão os social-revolucionários de esquerda? Fomos, porém, bastante tranquilizados pelo velho Natanson. Veio a nós, para aconselhar-se, e foram estas as suas primeiras palavras. Parece-me que teremos de dissolver pela força a Assembleia Constituinte. Bravo! Exclamou Lenin. É justo, sem dúvida. Mas, os vossos marcharão conosco? Alguns vacilam, mas creio que, no final de contas, consentirão, respondeu Natanson. É assim que se escreve a história. Quereis saber como o partido resolveu o problema do Conselho Militar Supremo? Ouvi Trotsky. Sem militares sérios experimentados não conseguiremos sair deste caos, dizia eu a Vladimir Ilyich toda vez que regressava do Estado-Maior. Talvez você tenha razão. Receio, porém, que nos traiam. Poremos um comissário junto a cada um deles. Ou melhor, 2, exclamou Lenin, e daqueles de olhos vivos. Não é possível que não tenhamos comunistas de olhos vivos. Assim surgiu a estrutura do Conselho Militar Supremo. É assim que Trotsky escreve a história. Que necessidade teve Trotsky de recorrer a essas lendas árabes que desacreditam Lenin? Para exaltar o chefe do partido, V.I. Lenin? Não me parece que assim seja. O partido conhece Lenin como o maior marxista do nosso tempo, como teórico profundo e revolucionário habilíssimo, sem sombra de blanquismo. Trotsky aborda também no seu livro este aspecto. Mas na sua apreciação não vemos o Lenin gigante, mas um pigmeu blanquista, que nos dias de outubro aconselha o partido a tomar o poder com as suas próprias mãos, independentemente dos sovietes e a revelia deste. Mas já afirmei que esta apreciação não corresponde de modo algum à realidade. Que necessidade tinha Trotsky dessa escandalosa inexatidão? Não há nisso tentativa para desacreditar um pouquinho a Lenin? Tais são os traços característicos do novo trotskismo. Qual é o perigo do novo trotskismo? É que, o trotskismo, por todo o seu conteúdo interno, tem todas as probabilidades de se transformar no centro e no ponto de concentração de todos os elementos não proletários, que anseiam pelo debilitamento e pela decomposição da ditadura do proletariado. E então, perguntaríeis, quais são as tarefas imediatas do partido em face dos novos escritos de Trotsky? O trotskismo trabalha agora para desacreditar o bolchevismo e abalar os seus fundamentos. A tarefa do partido consiste em sepultar o trotskismo como corrente ideológica. Fala-se de represália contra a oposição e da possibilidade de cisão. São tolices, camaradas. O nosso partido é forte, é poderoso. Não admitirá cisão de espécie alguma. Quanto às represálias, sou decididamente contrário a elas. Neste momento não precisamos de represálias, mas de uma ampla luta ideológica contra o trotskismo renascente. Não queríamos nem procurávamos esta discussão literária. O trotskismo nolo impôs com os seus escritos antileninistas. Pois bem, camaradas, estamos preparados. Tradução e editorial Vitória. Obrigado por ouvir, até a próxima.